Você mencionou aí tiranias, né? Eu acho que o uso dessa palavra é muito adequado, né, no contexto atual. A gente vive uma crise humanitária na Venezuela, né, a partir de um governo socialista bolivariano que tem tiranizado a sua população, inclusive fechando fronteiras para o recebimento de ajuda humanitária. Como você fez a menção do PSOL e o fato do David ser filiado a esse partido, o Guilherme Boulos, aqui na Jovem Pan, ano passado, deu uma entrevista em que ele categoricamente disse o seguinte: a Venezuela não é uma ditadura, Cuba não é uma ditadura. Eu queria saber se você concorda com essa posição do presidenciável do PSOL e, enfim, como que você analisa a situação na Venezuela nesse momento. Vamos falar sobre isso. Primeiramente, né, como você sabe, né, eu sou a porta-voz do pessoal e claro. eles vão ser a primeira pessoa que vai falar isso. Eu critiquei o pessoal muitas vezes. E também tem um debate muito intenso dentro do partido. Quando tem um partido nacional que disse alguma coisa em apoio do governo do Maduro, o bancado do PSOL do Rio de Janeiro denunciou esse apoio e disse: não conseguimos apoiar o governo do Maduro. Quando o Gleisi Hoffmann disse que ia visitar o Venezuela para o posse do Maduro, quem denunciou ela mais veementemente foi Luciana Genro, o deputado estadual, um das fundadoras do PSOL. Então, tem um debate agora na esquerda sobre essa questão também da direita. Para mim, e também quero falar outro fato, o Maduro não está fechando o país para ajuda humanitária. Ele está deixando muito ajuda humanitária entrar no país para a China, para a Rússia, para a Cruz Vermelha. A única coisa que ele está fazendo, ele está falando: eu não vou deixar os países que estão ameaçando para mudar o governo do meu país, para mandar coisas dentro do meu país. Todos os países no mundo não deixaria outros governos estrangeiros que estão ameaçando mandar coisas dentro do país. Que foi uma das primeiras coisas que o Bolsonaro fez quando ele era presidente. Ele expulsou médicos cubanos porque ele disse que ele estava ameaçando. Então, eu não tenho problema nenhum se alguém quer chamar o Maduro de ditador. Para mim, essa é uma palavra imprecisa. Ele é muito repressivo, atacando os direitos básicos humanos, tudo bem. Mas o problema para mim é que tem muitos países que são ditaduras. Por exemplo, os países mais próximos ao governo dos Estados Unidos, Arábia Saudita, Coreia do Norte. Coreia não é um aliados, mas os aliados do governo do Trump, Arábia Saudita, Egito, Árabes Unidos. O governo dos Estados Unidos sempre ama ditaduras, eles não são contra a tirania. Também o Bolsonaro, durante a campanha, elogiou muito ditaduras, o Pinochet em Chile, também o regime militar aqui no Brasil. Então, acho que tem uma questão de motivos, porque eles estão concentrando sobre o governo venezuelano, mas não outros países. Na sua opinião, então, a Venezuela é uma ditadura, sim ou não? Ok, essa questão não é uma questão para mim interessante, porque essa ditadura não é uma palavra precisa, com precisão. E no caso de Cuba? Eu não tenho problema nenhum se você quer chamar Maduro ditadura. Para mim isso é só um nome. Eu já disse que ele é muito repressivo. Eu quero te perguntar, Caio, o regime militar que mandou o Brasil durante os 21 anos, começando em 64, que Bolsonaro elogiou muitas vezes, e até hoje elogiou, foi ditador ou não? Então, sim ou não? Em 1964, você tem a contra-revolução contra grupos que estavam querendo implementar o socialismo no Brasil ou a Revolução Proletária. Sim ou não foi ditadura? E a partir de 1968, com o implemento do AI-5, você tem o golpe dentro da contra-revolução, portanto uma ditadura com a supressão de algumas liberdades individuais, que logo depois, já com o processo de redemocratização e das eleições até indiretas para presidente da República, eleição de presidentes civis, já não se caracteriza. Então é um período complexo, é sui generis, mas a própria Folha de São Paulo, que tem um viés mais progressista, chamou a ditadura de dita
branda é muito em interessante. comparação, Para em mim- comparação para com mim- outros regimes. para mim é Mas a minha muito resposta int- é sim. Mas- Eu não tenho... ok. No período dos anos de chumbo, O regime que Bolsonaro elogiou foi Lógico que foi. ditadora. E Lógico. também o Pinochet em Chile, ele também Lógico, foi ditadora. também. E o governo do mas China, eles o justificam- governo do China, Sim. que é o parceiro mais importante comercial para o Brasil, é ditadora. Sim, também. E a Arábia bom ditador, o tem bom- muito ditador que Ô, nosso ô, governo Venezuela. está Ô, Glenn, aliado. ô, Glenn, Dos dois lados. E a Venezuela? Deixa eu falar pra você. O bom ditador é o ditador sanguinário. Não dá migué, não. Não, Emílio. Sanguinário do Vigia. Tem que ser sanguinário. Ou não, Não temos me põe essa frase respeito, na senhor. Se é ditadura, tem que ser. Emílio, só Ah, prefeito... Temos Tem que ser igual o Glenn tá Assad. dando migué. Igual o Assad. Tem uma frase muito importante nos Estados Unidos que sim, ele é um ditador, mas ele é nossa ditador. Isso. Isso é a questão. agora eu entendi. Ninguém acredita que Donald Trump e John Bolton e Elliot Abrams se importam sobre o bem-estar do Venezuela. Eles sempre querem Mexicano, mudar o sim. governo de países com muito petróleo. É Ah, mas se você isso é tem duas, verdade. Ô, Glenn, se você tem duas ditaduras e você tem os meios para emancipar um povo ou auxiliá-lo no sentido da democracia, independente dele ser aliado da Arábia Saudita, já não vale a pena Não é a gente, político isso, a gente. Então, mas não é já não possível vale, você- não vale a pena se emancipar um povo. Não, Ou mas- seja, eu vou deixar os dois vivendo em Mas, ditadura Caio, ao invés de mas, resolver Caio, o problema de mas, um. Caio, Entendeu? Por isso que é o importante problema- chamar. o problema- É importante eu que vou você falar- chame eu Venezuela vou- de eu vou- ditadura, eu Glenn. vou- É eu vou falar o fundamental. problema. Eu Se a vou gente falar- tem que chamar as coisas pelo que elas são. Eu vou falar o problema com tudo que você está falando. Em 2002 e 2003, meu governo disse tem um ditador horrível no Iraque. No Iraque, o E Saddam foi Hussein. um ditador horrível, Horrível. ele foi um monstro. E eles disseram, nós queremos liberar o povo do Iraque. E eles foram lá e o que eles fizeram? Eles destroem esse país. A mesma coisa que eles fizeram em Vietnã, em Líbia, que eles queriam fazer em Síria. Então, esse discurso, nós queremos liberar o povo venezuelano. Oh, essa parece muito lindo, muito bom, mas não é um motivo. Então, não vai ser o resultado. Para mim, eu não apoio Maduro nem um pouco, mas a questão para mim é quem deve decidir os assuntos internos do Venezuela. Para mim, a resposta não é o governo dos Estados Unidos, Se você nem tem o um governo do governo Brasil. tirânico